A disputa judicial entre os dois grupos começou em finais de 2023, quando a Royal Group obteve do Tribunal Judicial do Distrito de Nacala uma providência cautelar de arresto preventivo de Feijão Buer pertencente ao grupo ETG. Semanas depois, o grupo ETG fez um requerimento ao Tribunal Marítimo de Nampula a pedir a averiguação da mercadoria que estava para sair do porto de Nacala com mais de 200 contentores entre a carga pertencente à Royal Group. A ETG suspeitava que a Royal Group estivesse a exportar ilegalmente o feijão Buer arrestado em dezembro. Na sexta-feira foi feito o descarregamento de 15 dos 200 contentores para verificação. Estiveram presentes elementos do Tribunal Marítimo, das alfândegas de Moçambique, do Porto de Nacala, representantes da Royal Group, da ETG e da empresa Green Mauritana. Dos contentores verificados, foi encontrado feijão Buer, a ETG não desistiu e agora quer que sejam descarregados todos os 200 contentores da Royal Group que se encontraram no navio. A empresa Green Mauritana diz que fez inspeção e nada foi encontrado. Aliás, a fonte diz que não vê a relevância da paralisação da mercadoria e diz que nada está a temer e mostra-se triste pelos danos causados, concluiu a fonte Chamar Antônio Amici. Fez a inspeção judicial e nada foi encontrado. Talvez foi o mero capricho da própria ETG. Sim. Mas tivemos ali a evidência de 1 ou 2 sacos. É assim, 1 ou 2 sacos. De que empresa? Sustenta também está lá. Sustenta está lá, as outras coisas estão lá. São sacos vazios que os próprios compradores trazem. Os próprios vendedores trazem. Vendem para a empresa compra. Não dita nada. O que fala por si são os papéis. É muito simples. Esta mercadoria já entrou no porto muito antes de ser decretada a providência cautelar. Também fala dia 14 de novembro. A providência cautelar foi decretada no dia 22 de dezembro. Então, não vejo relevância nenhuma. Nós já nos pronunciamos, já juntamos a documentação, tudo legal. E deixamos ao critério do tribunal poder se pronunciar dos nossos documentos. E qual é o vosso sentimento? Tristeza, porque disse assim, numa luta de 2 gigantes ou 2 elefantes, quem sofreu o capim, nós somos o capim a sofrer. A Green Mauritania não é uma empresa ou não é uma sucursal da Royal e muito menos da outra empresa. A Green Mauritania é uma empresa que se dedica a este trabalho. Segundo o diretor distrital das alfândegas, sustentou que há um braço de ferro entre os dois grupos agronegócios, mas aguarda o posicionamento do tribunal, que dará a última palavra. Acho que a nossa consciência diz que temos que cumprir aquilo que o tribunal diz, mas os documentos já eles ilustram, okay, que há é um bocadinho de paradoxo. Uma mercadoria está dentro do porto antes do dia de arresto e ela depois ser associada ao arresto. Mas o tribunal, se calhar com base, contando a documentação que existe, que saberá melhor ajuizar este processo. Porque a paragem ou a ocupação do cais por muito tempo, ela acaba impedindo que os outros navios deem entrada. E não havendo entrada de navios, isso prejudica o processo de desembaraço aduaneiro. Este é o primeiro ponto. O segundo, prejudicando o processo de desembaraço aduaneiro, prejudica aquilo que é a coleta de receita no período em que precisamos de analisar. A outra questão é o medo que nós temos dos agentes de navegação por causa de tanto, entre aspas, digo tanto barulho que acontece por causa deste processo de exportações, desistirem de usar o Porto de Nacala. Desistindo de usar o Porto de Nacala, diminui, logicamente, aquilo que é o número de navios que atracam no Porto de Nacala e diminuindo
o número de navios, isso afeta gradualmente aquilo que é a projeção de receita programada para a alfândega. Na ocasião, Boli Júlio, juiz do Tribunal Marítimo, assim rematou. Realizamos a segunda inspeção, já tivemos a primeira. Naquela primeira só foram inspecionados 15 contentores. E dos 15 apenas encontramos feijão ao loco. Hoje estavam em causa 200 contentores, mas as partes chegaram à conclusão de que podiam ser inspecionados apenas 25. Entretanto, aqueles que realmente foram inspecionados são 23. E como constataram, ali tem sim feijão Boer. Tem feijão Boer. Não posso dizer se pertence à requerente ou a outra parte no processo. Só constatamos que em todos aqueles contentores o produto que existe é feijão Boer. Os processos acho que vão dizer tudo também, onde nos elucidar o que podemos considerar como verdade, porque acredito que nos processos também tem documentos. Para além da inspeção, que é uma prova, nós temos os documentos, vamos analisar esses documentos e se calhar até outras provas poderão ser solicitadas pelas partes. Sendo feijão Boer, o que é que vai ditar se realmente este é ou não da que a DG quer? As partes depois vão se posicionar, vão dizer alguma coisa. E pronto, para nós o importante, como vos digo, serão mais documentos para aferirmos se este feijão que está aqui, este produto, deu entrada depois do arresto decretado ou antes. Como eu digo, os documentos são tantos, até existem alguns documentos de permissão de entrada da mercadoria ao porto. E lá tem as datas. E, tanto quanto ouvi dizer, os produtos entram para o porto já selados. Importa lembrar que o porto de Nacala é o principal porto marítimo de Moçambique e é responsável por movimentar uma grande parte do comércio exterior do país. A disputa judicial entre os dois grupos agropecuários pode ter repercussões negativas para a imagem de Moçambique no exterior.